Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia, do time de educação da Active Campaign, e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que os clientes me perguntam muito, que é por que meus e-mails estão caindo no spam. Então, primeiro, é legal a gente entender o que é entregabilidade, tá? Então, entregabilidade é uma medida de sucesso que mede a quantidade de e-mails que chegam à caixa de entrada dos contatos. E existem diversos fatores que fazem com que você consiga chegar à caixa de entrada, né? Então, a cópia é algo que importa, a reputação do IP também, mas o fator principal que os servidores olham hoje é a reputação de domínio, tá? E para você ganhar e manter uma boa reputação de domínio, basicamente você precisa trabalhar fazendo boas práticas de envio, né? Tem consistência nos envios, segmentando bem a sua base, tendo uma base de alta qualidade bem engajada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que os servidores olham, né? Para o que eles olham quando eles vão decidir onde que eles vão colocar os e-mails, né? Se vai ser na caixa de entrada ou promoções, ou se vai ser lá na caixa de spam, tá? Então essas são algumas das coisas que os servidores olham, tá? Claro que a gente não vai entrar em mais detalhes, porque é um algoritmo super complexo, mas esses são realmente os pontos principais, tá? Então, reputação de domínio, né? Que é o que eu falei antes para vocês, né? Então, quanto maior a nossa reputação de domínio, provavelmente maior será nossa entregabilidade. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma ferramenta para vocês checarem como que tá a reputação de domínio de vocês. Base de contatos, tá? Então, para quais contatos você está enviando essa campanha, né? É uma base autêntica? É uma base opt-in? Uma base que deu consentimento para você se comunicar com ela? É uma base que está interagindo com vocês, né? Eles abriram as últimas campanhas que você enviou? Ou são contatos desengajados, né? Que não interagem com a marca de vocês, tá? Então, os servidores olham muito para essa ação dos usuários, tá? E estrutura da campanha, né? Então, qual que é o conteúdo dessa campanha? Tem muitos links nessa campanha, né? E as informações de remetente, quais são os tamanhos das imagens, tá? Então, muitos clientes me perguntam sobre imagem, por exemplo, tá? Então, algumas recomendações que eu dou normalmente é usar o atributo alt por trás da imagem, né? Então, às vezes, os servidores não conseguem carregar a imagem, mas você pode colocar um texto descritivo por trás da imagem, tá? A imagem não pode ser muito pesada também, pessoal. Então, o ideal é que seja menor que 150 KB, senão alguns servidores não conseguem carregar a imagem. O Outlook é um que dá bastante problema com isso. 600 pixels de tamanho de imagem também, tá? Para garantir que a imagem vai abrir corretamente em todos os provedores, tá? E normalmente eu penso em um balanço aí de 70% a 30%, tá? Texto, imagem, tá? Então, meu e-mail caiu no spam, né? O que eu preciso fazer? Por que ele tá caindo no spam, né? Então, pessoal, se o e-mail de vocês está caindo no spam, tem algumas coisas que vocês podem checar, tá? Então, a autenticação não está configurada corretamente, tá? Então, se estiver incorreta, essa é uma grande razão para o e-mail de vocês irem pro spam. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo e um material sobre como checar as suas autenticações, tá? E eu vou deixar um artigo também sobre como realizar, tá, a sua autenticação. Reputação de domínio, tá? Então, talvez, como eu já falei antes, né, o e-mail de vocês tenha sido marcado como spam no passado, tá? Então, os provedores, como o Gmail, por exemplo, eles olham sempre para os dados históricos do seu domínio, tá? Usando machine learning e um algoritmo específico para isso, tá? Então, se muitas pessoas marcaram vocês como spam, existem grandes chances de ele colocar essa campanha na tab de spam também, de outros contatos. O melhor que a gente pode fazer é evitar ao máximo que contatos nos marquem como spam, para essa informação não entrar nesse algoritmo, tá? Então, como evitar isso, tá? Como eu já mencionei um pouquinho, né? Então,
ter na sua lista somente contatos opt-in, né, contatos que aceitaram receber suas comunicações, relevância de conteúdo, tá? Isso aqui está muito relacionado com estratégia de marketing, né? Então, esse conteúdo é realmente relevante para essas pessoas? Você está mandando sempre conteúdos parecidos ou você criou uma jornada para esses contatos, né? Qual que é a frequência com a qual você está enviando e-mails, tá? E caixa de promoções, pessoal, ela é bem diferente da caixa de spam, tá? Então, quando o e-mail cai na caixa de promoções, ele é considerado entregue pelo servidor. É legal vocês entenderem que o papel do servidor é proteger e entregar a melhor experiência para os clientes deles, né? Então, se o Gmail entende que um e-mail é promocional, ele quer que esse e-mail seja entregue na caixa de promoções. E as pesquisas mostram que a maioria dos usuários que tem a tab de promoções habilitada, eles esperam que os e-mails promocionais estejam lá. Então, quando o Gmail entrega um e-mail promocional na caixa de entrada, ele está falhando, entre aspas, com o seu cliente, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente também. E acho que eu não falei da estrutura da campanha, mas a estrutura da campanha foi o que eu mencionei antes, né? Sobre imagem, sobre a proporção, né, de texto e imagem, sobre inclusive as palavras que vocês estão usando. Tem um artigo sobre isso também, que palavras evitar na campanha, e vou deixar isso na descrição do vídeo. Higienização da lista. Então, dados mostram que em média 20% da nossa base de contatos, ela caduca ao ano. Ou seja, 20% dos contatos que a gente tem na base, eles perdem o interesse no que a gente oferece, na nossa marca, por ano. E isso é natural, tá? Os contatos comumente perdem o interesse, mas não faz sentido a gente manter essas pessoas ativas na nossa base. Então, na Active Campaign, a gente tem alguns conceitos importantes, tá? Contatos ativos são contatos que eles estão inscritos em alguma lista de contatos. Você pode manter um contato na base sem eles estarem em nenhuma lista, tá? Dessa forma, o contato ele é apenas um dado, não é um contato ativo. Tá? Então, só conta para o limite do plano de vocês os contatos ativos. Essa é uma informação muito importante. Então, vocês podem pensar isso, né, que vocês podem descadastrar contatos para fazer essa higienização de lista e só se comunicar com os contatos que estão engajados naquele momento, tá? A gente tem algumas formas de fazer higienização de lista, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta gestão de engajamento, mas eu deixei aqui no slide algumas outras opções, como fazer uma busca avançada por contatos menos engajados, ou a automação de tagueamento de engajamento. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre essa automação de tagueamento de engajamento e vou mostrar para vocês agora essa ferramenta de gestão de engajamento, tá? Essa ferramenta de gestão de engajamento, ela limpa as listas de vocês, cancelando a inscrição dos contatos não engajados, tá? Então, usar essa ferramenta regularmente é uma forma de manter as suas listas saudáveis e pode melhorar a taxa de abertura ao longo do tempo, né? E se vocês têm uma boa taxa de abertura, normalmente a reputação de vocês melhora e a entregabilidade consequentemente também, tá? Usar essa ferramenta também faz com que vocês tenham menos reclamações de spam, menos devoluções e menos cancelamentos de inscrição. Então, eu vou ir para minha conta, teste da Active Campaign, para mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui no menu principal, Contatos, e aqui eu vou entrar em Listas. Lembrando que essa é uma conta teste minha aqui da Active, eu tenho essa lista geral, que é a que eu uso mais aqui, e se eu clicar nessa setinha ao lado de importar contatos, eu tenho essa opção de gestão de engajamento, e é aqui que eu vou clicar. Então, percebe que aqui ele mostra o engajamento em todas as listas e o engajamento de cada uma dessas listas, né? Essa porcentagem de engajamento, né, é a média de taxa de abertura das 10 últimas campanhas enviadas, tá? Eu vou pegar essa minha lista geral aqui e eu vou clicar em visualizar opções de limpeza.
Percebam que aqui ele já fala que essa opção cancelará a inscrição de todos os contatos que nunca se engajaram, ou seja, clicaram ou abriram, com uma campanha no passado. Se um contato existir em várias listas, a sua inscrição será cancelada apenas dessa lista. Caso contrário, você pode criar uma tag para ele abaixo. Então, eu estou fazendo a limpeza de uma lista específica, né? Então, o que ele falou ali foi que se um contato tiver em mais de uma lista ao mesmo tempo, ele vai ser retirado somente dessa lista. Não é muito interessante isso, né? É interessante que a gente tenha poucas listas em que um contato só esteja em uma lista por vez, tá? E aí eu tenho essa opção, pessoal, de cancelar a inscrição de todos os contatos não engajados. E eu tenho essa outra opção aqui de cancelar a inscrição de todos os contatos não engajados após uma determinada data, né? Então a gente tem aqui os contatos que não se envolveram nos últimos 3, 6, 12 ou 24 meses. E aí é muito importante aqui que a gente coloque uma tag, né? Então descadastro, por exemplo, e a data de hoje, tá? Pra gente identificar depois esses contatos, tá? É muito importante porque senão a gente não consegue depois segmentá-los se a gente precisar, enfim. Então é importante a gente ter essa identificação. Eu vou escrever aqui só teste agora, e aí eu clicaria aqui, eu escolheria a opção e clicaria aqui em remover contatos não engajados, tá? Pessoal, lembrando que essa é uma das formas de higienização de lista, a gente tem várias outras. Recomendo que vocês assistam vídeos sobre a automação de tagueamento de engajamento, porque ela pode descadastrar contatos automaticamente com base no engajamento deles. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? Eu e todo o time da Active Campaign ficamos super à disposição para responder as dúvidas de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.